E hoje o tema é impenhorabilidade em empresas. A polêmica grande é quando a gente está falando justamente de empresas, porque a empresa não tem as mesmas garantias da pessoa natural. A pessoa vem falando, não, mas esse estoque não é meu, esse carro não é meu, ok. E o imóvel? Aí a pessoa trava. Então se discute muito se em determinadas situações a gente pode ou não penhorar os bens das empresas. A gente precisa saber também se é uma empresa ou não. Quem é que está trabalhando ali? É familiar? Precisa necessariamente ser um familiar? Mas às vezes a gente está diante de uma penhora de faturamento. Porque de uma forma geral, como é que funciona a penhora do faturamento? Poxa, e agora? Como é que eu vou trabalhar? Aí eu, opa, quase que eu fiz, cara. Por que o legislador definiu um valor tão alto para ser empenhorado? Eu sempre penso, quanto ganha o legislador? Depois da citação, precisei efetuar penhora. E agora, o que se penhora? E o objetivo nosso é tentar desmistificar um pouco isso. Seja muito bem-vindo a mais uma estreia da Escola de Oficiais aqui pelo YouTube. Então já começa curtindo, compartilhando, enviando para os amigos e comentando aqui no chat de perguntas que a gente vai podendo conversar com você no decorrer do vídeo. E hoje o tema é impenhorabilidade em empresas. Estou aqui com Daniel Fael, Mauro Fael, inclusive Daniel Fael hoje está de rosa, gostei da sua camisa. Gostou da minha Olha cor? só, você está de rosinha hoje, muito Estamos bom. no Outubro Rosa, cara. A gente está gravando esse vídeo em outubro de 2023, eu não sei se o pessoal vai assistir esse vídeo ainda em outubro, mas fica gravado, né? É atemporal, uma mensagem aqui da Escola de Oficiais sobre a campanha de conscientização da prevenção do câncer de mama, que é um dos que mais acometem as mulheres no mundo inteiro, sabia disso? Não. Então, meninas, se liguem na importância do diagnóstico precoce, beleza? Isso aí. Mas eu vi que você deu uma olhadinha pro script Dei uma olhadinha pro script para aqui. relembrar do tema, né? Uhum. Impenhorabilidade, tem um in aí entre parênteses, o pessoal viu nos cards. Quer dizer, é impenhorável ou é penhorável? Foi essa a ideia. Bacana. E assim, pelo que a gente tem numa definição de tema aqui, é algo que é impenhorável para a pessoa física, mas se estende para a pessoa jurídica, e o que penhorar, quando penhorar, mais ou menos por aí, não é, Mauro? O tema da impenhorabilidade é bem polêmico, Cleiton, porque era para ser exceção, né? Impenhorabilidade de bens era para ser exceção, uma garantia para manter o mínimo existencial, mas que na prática, na maioria das execuções, passa a ser a regra. A gente acaba não conseguindo penhorar muita coisa por conta do protecionismo legal, que é necessário, é importante para a subsistência das pessoas. Mas a polêmica grande é quando a gente está falando justamente de empresas, porque a empresa não tem as mesmas garantias da pessoa natural. Claro que ela tem garantias relacionadas à manutenção da atividade empresária. E às vezes a empresa ela é o sustento daquela família. Então se discute muito se em determinadas situações a gente pode ou não penhorar os bens das empresas. A gente precisa saber também se é uma empresa ou não. É o primeiro passo. E na prática, os colegas, não só os colegas, mas advogados, magistrados ficam na dúvida se procede ou não a penhora. E o objetivo nosso é tentar desmistificar um pouco isso. Já conversamos em outros vídeos, mas esse é bem direcionado para a penhorabilidade ou não nas empresas. Tem um ponto que eu acho que é fácil a gente pensar assim. Se tem um CNPJ, você lembra o que significa CNPJ? A sigla não. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então é intuitivo pensar, se há um CNPJ, logo se trata de uma pessoa jurídica. E isso aí levanta uma série de discussões, de confusões na hora de tomar a decisão acerca de penhorar ou não penhorar os bens daquele CNPJ. E a gente vai bater um papo sobre isso aqui também. Quando você falou agora de CNPJ, já me remete ao que o Mauro estava falando agora há pouco, o que é empresa e o que não é empresa, né? Então, seria descobrir se tem empresa, mas aí já vem com o que o Daniel fala. Ter CNPJ não necessariamente quer dizer que é uma empresa. Sim ou não? Em regra, sim. Se a gente for trabalhar com a regra, esse vídeo vai ter 30 segundos. A regra é CNPJ é pessoa jurídica, né? Exerce atividade empresária. E, em regra também, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, já que as garantias de impenhorabilidade são feitas para as pessoas físicas. A gente poderia terminar o vídeo aqui, mas na prática tem alguns detalhes. Só falou, vou embora. Vou lá, né? Muito bem, vamos ficar só nós aqui então. A gente, com o advento da pandemia, né? Essa pandemia a nível mundial, a gente teve um aumento
nas dívidas. Um aumento Imagina. de não quitação dos empréstimos. E as empresas sofreram muito com isso, todos sofreram. Mas as empresas e as pequenas empresas sofreram muito. Muitas empresas fecharam e a quantidade de processo de execução subiu demais. Então, o tema que já é relevante passou a ser mais relevante ainda agora, porque as execuções tramitam contra as empresas e muitas dessas empresas são pequenas, às vezes de cunho familiar. E sim, já adianto também que nesse tipo de empresa, quando é uma empresa menor, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, para sustento familiar, é possível que haja uma extensão dessa garantia da impenhorabilidade. A gente vai falar um pouquinho sobre elas. Agora, é uma análise que precisa ser feita de maneira pormenorizada. O oficial de justiça nem sempre, na diligência, vai ter condições de aferir a capacidade econômica da empresa, a finalidade, quem é que trabalha. Muitas vezes essa análise vai ser feita pelo magistrado em seu gabinete após a manifestação das partes. Mas o oficial de justiça pode fazer um filtro inicial e, dependendo da situação, talvez até nem penhorar. Ou, no mínimo, relatar para o juiz a situação fática que ele encontrou, quando é o caso, por exemplo, de uma pequena empresa para subsistência. Eu fiquei pensando nessa questão da pequena empresa mesmo, porque... E isso acaba se estendendo pela definição do tema, né? Porque presumo eu, se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija. Mas você vai ter o ato da penhora com uma empresa de pequeno porte e a empresa em si não tem, entre aspas, o que ser penhorado ali. Então isso se estende para a pessoa física, ou seja, o representante, o dono da empresa, por assim dizer. E pelo fato de ser uma empresa pequena e da pessoa já estar nessa situação, ainda mais agora pós-pandemia, como resolver essa situação? Você já colocou uma questão polêmica aí no meio. Você está elencando a empresa Sim. e a pessoa física. A gente tem duas situações diferentes aí. Primeiro, se eu estou falando de uma pessoa jurídica mesmo, de uma sociedade empresária, eu tenho como regra ali a limitação da responsabilidade. O sócio não responde. O que é empresa, o sócio é sócio. Os bens do sócio não vão responder. Podem até responder em alguns casos de desconsideração, de fraude, onde o juiz vai analisar e vai determinar, mas o oficial de justiça não vai fazer isso. Como regra, ele vai nos bens da empresa. Ele pode ir nos bens do sócio, pode quando não é empresa. E aí a gente volta a falar do microempresário individual e o empresário individual. O MEI e o EI. O empresário individual e o microempresário individual. Que apesar, como o Daniel falou, de terem CNPJ, não são sociedades empresárias. Confunde. Você está tomando a muito. decisão, que você está meditando ali sobre o que fazer, sobre como proceder. Opa, CNPJ, mas é MEI, mas é uma pessoa só, tem atividade empresarial. Aí dá esse bug no pensamento. Então, aí se liga aí. A atividade empresarial não necessariamente é realizada pela pessoa jurídica. Onde é que está o EI e o MEI? São as atividades profissionalizantes, em que você abre um CNPJ para poder ter benefícios fiscais. E aí você precisa identificar no contrato social da empresa ou do registro do microempresário, do empresário individual, qual é a natureza jurídica. Então, se eu identifico logo que é uma empresa, pessoa jurídica, a gente trabalha com a limitação da responsabilidade. Tá? Então, a gente vai olhar só para os bens da empresa que são penhoráveis. Eu posso até inviabilizar a atividade da empresa eventualmente, mas uma coisa é inviabilizar a atividade da empresa, que não é o objetivo da execução, mas pode acontecer. E outra coisa é eu inviabilizar a subsistência da pessoa, Sim. quando é o empresário. Por isso que a gente faz essa divisão logo no início. Então, fui para o empresário individual, vai nos bens pessoais. E eu tenho aquelas garantias todas de impenhorabilidade, bem de família, bens da residência, bem de uso pessoal, todas aquelas regras que se aplicam ao cidadão, qualquer pessoa natural, pessoa física, pessoa natural. Se eu identifico que é uma pessoa jurídica, aí é o contrário. Aquela regra da impenhorabilidade não vai se aplicar e a regra vai ser a penhorabilidade mesmo. Quando eu estou diante das pessoas físicas, acaba que é quase tudo impenhorável. Quando estou diante das pessoas jurídicas, tudo praticamente é penhorável. E aí eu vou, em alguns casos, talvez não penhorar.
Se eu estiver avançando um pouquinho, você me puxa, tá? Não, eu que já avancei um monte. Porque Fica à vontade. viram... Os caras estão cheios de script na mão, de papel, de roteiro, estão avançando, desavançando. Eu vou fazer café. Faça Eu vou café. jogar meu script pra longe. Não quero mais saber. Porque realmente Eu joguei nele. realmente eu fiquei com uma Deve dúvida em relação a... Veja só. Vamos para o microempreendedor, certo? Ou para o empreendedor individual. Então, você foi lá na empresa do cara e você viu que a empresa, aspas, não tem o que penhorar. Não tem condições. Aí você parte para o sócio, né? Como você explicou agora há pouco. E quando chega lá, o sócio também não consegue penhorar. Não, peraí. Volta um pouco. Tá. Eu tô em qual tipo de empresa? No... Eu tava pensando no meu script. Eu Não, você sei jogou mais pra fora. onde ir. Deu uma bugada. que Vamos fazer o seguinte, peraí. Editora, por favor, resolva este problema agora. Voltando, Pronto, agora sim. onde estávamos? Então vamos pro empreendedor individual ou MEI, certo? Qualquer um dos dois. Você foi lá fazer a penhora das coisas do CNPJ do empresário e tudo mais. Não conseguiu. Então, as coisas do sócio, né? Que é o representante lá com o CNPJ, certo? E você também não conseguiu fazer a penhora das coisas dele. O que acontece a partir daí? Ah, entendi. Legal que você já falou relacionado ao benefício de ordem. Você acabou de dizer isso, porque primeiro a gente procura os bens do negócio, vinculados ao negócio, à atividade, e depois a gente vai para os bens da pessoa física mesmo. Só que existe, na verdade, uma confusão patrimonial. Os bens da pessoa física são os mesmos bens utilizados no negócio, não existe essa separação. Pelo fato de ser MEI... Pelo fato de ser MEI, Tá. empresário individual. Mas sim, existe um benefício de ordem. Procura os primeiros bens vinculados ao negócio. Você não encontrou bens vinculados ao negócio, eles são insuficientes, você pode, o oficial de justiça pode, de forma autônoma, buscar os bens, sim, pessoais do empresário individual. Se ele não encontrar também, aí vai ser aberta a vista para o credor, para ele indicar novos bens. Não encontrando novos bens, não tem o que fazer, o processo é suspenso. O processo de execução é suspenso e começa a correr a prescrição intercorrente. O que seria isso? É a prescrição que vai acontecer dentro do processo enquanto ele está suspenso, para que depois de um determinado período não se possa mais cobrar essa dívida. Ele é prescrito. Quando passam muitos anos sem que uma dívida seja cobrada, ela prescreve e não pode mais ser executada. Isso pode acontecer dentro do processo. E é a partir do momento em que os bens não são encontrados. Começa a correr esse prazo de prescrição intercorrente. Entendi. Porque a gente está falando de pandemia e tudo mais, e esse cenário que você falou agora há pouco, da dificuldade, né, e da quantidade de processos de execução contra as pequenas empresas que você falou. Então, me veio à cabeça isso, porque às vezes a pessoa não conseguiu nem resolver um problema ali, né, de manter a empresa ou de continuar trabalhando em cima do ofício dela, e agora tem que estar num processo de penhora, de execução. Isso que você mencionou também reflete uma dificuldade que a gente tem, porque a grande maioria dos mandados, e o Daniel pode confirmar isso, é o tal do mandado de penhora livre, que a gente tanto fala, é o mandadão. E aí cabe ao oficial de justiça chegar na empresa ou chegar no empresário individual e fazer esse levantamento de bens. E aí a gente precisa fazer um juízo de valor prévio sobre a penhorabilidade ou não. Se o juiz já determinou que se penhore o bem A, o bem B ou C, está resolvido o problema. O juiz já decidiu qual é o bem que ele quer penhorado. A gente vai lá e penhora, independente de impenhorabilidade ou não. O juiz já fez análise e isso vai ser discutido nos autos. Mas quando vem um mandado de penhora livre, aí essa responsabilidade recai sobre nós. Entendi. Bater o martelo não tem o que fazer, né? A análise foi feita, como você bem falou. E vocês já pegaram alguma situação como essa, Daniel? Isso é bem comum. É? Isso é bem comum. O que eu mais me lembro, assim, que foi mais recente... Para a empresa mesmo? Foi em um MEI. O cara era carpinteiro. Então eu cheguei no endereço, eu vi a pessoa trabalhando, ele estava literalmente serrando lá as chapas de madeira do MDF, MDP, ou o que seja. E eu analisei, eu olhei no processo, tinha lá o nome da pessoa com CNPJ, é o nome da pessoa traço MEI. Então você já vê que é um MEI, né? Apresentava o CNPJ, endereço, localizei, era a mesma pessoa ali, estava trabalhando. E o que se tem ali? Normalmente, não vou dizer normalmente, mas na maioria dos casos, é comum você ter a pessoa trabalhando num puxadinho da casa. Sim. Né? Um pequeno empresário individual ali, né? Então ele está
ralando para produzir, para sobreviver, para o seu sustento, etc. Não que MEI seja sempre assim, né? Porque tem MEI que tem os seus faturamentos, obviamente tem os limites e tal, por conta de conversão e dessa classificação, mas não é o foco aqui. Estava lá ele trabalhando e eu, depois da citação, precisei efetuar penhora. E agora, o que se penhora? Eu poderia muito bem parar e pensar, o que é mais fácil para mim? A dívida era relativamente baixa, né, em números, algo entre 3 e 5 mil, mais ou menos. Eu olhei direto para o que tinha mais valor ali, aparentemente, né? A bancada de serra do cara. Uma pesquisa rápida de internet, bancadas de serras em geral, só para ter uma ideia. Aí, de repente, me cai uma ficha. Opa, eu vou estar penhorando a fonte de produção mesmo do cara. Ou seja, eu penhorando isso sendo removido, ele vai deixar de produzir. Da pessoa natural, né? Isso. E aí, pé no freio na hora. Mas eu estava quase indo, que cai uma ficha aqui. Foi quando ele se lamentou, ele falou consigo mesmo, algo assim. Poxa, e agora? Como é que eu vou trabalhar? Aí eu, opa, quase que eu fiz, cara. Quase por pouco. Eu escutei ele falando isso, meu ouvido é bom nessas horas. E agora, como é que eu vou trabalhar? Opa, não, eu não posso fazer isso. Porque eu já estou vendo o senhorzinho lamentando que ele não pode trabalhar porque o Estado está penhorando, está efetuando uma constrição de uma ferramenta fundamental para ele. Daí eu já parei na hora e procurei outra coisa. Aí tinha alguns móveis lá prontos, eu tinha algo produzido. Sim. Não era a ferramenta e não era o insumo, já era o produto pronto. E foi quando eu efetuei penhora nesse caso. Sim. É quase que a penhora de dinheiro, né? Quando a gente penhora um produto. Pois é, que a gente pode até se perguntar, né? Mas eu não posso penhorar a ferramenta, mas eu posso penhorar o produto ali como se fosse o estoque. Não o estoque dos insumos, né? Que ele vai preparar, porque aí eu não posso. Mas o material todo pronto. Né? Mas ele já vendeu, ele tem que entregar. É outra história, ele que produz a outra. O que eu não posso é impedi-lo de produzir. Sim. Esse é o ponto. Entendi. Esse é o ponto. E já adiantando para o que diz a lei, né? Só um spoilerzinho. Não passe não, que eu vou chamar o quadro. O artigo 833 fala sobre isso, né? Que as ferramentas de trabalho úteis são impenhoráveis. E aí isso confunde demais quando é pessoa jurídica e quando não é. Essa a visão que o Daniel teve na Europa não é pessoa jurídica, né? Não, é pessoa física. E aí as garantias subsistem. Só porque tem um cadastro, né? Quando é uma pessoa jurídica, cara, você basicamente não tem... Basicamente, tá? Certamente tem exceções, mas basicamente você não tem limitação nenhuma para penhorabilidade. O que for de bem, móvel, imóvel, veículo, estoque, enfim, o que for, quando se trata de uma empresa mesmo, a não ser que alguém apresente um documento que comprove que não pertence à empresa, do contrário eu posso presumir, está ali, logo pertence à empresa. Do contrário, não lembro de nenhuma exceção. Que aí não é nem penhorável, é bem de terceiro, né? Sim, comprovar que é um bem alugado, é um de terceiro, aí a gente não fala nem em penhorabilidade. Do contrário, a pessoa vem falando, não, mas esse estoque não é meu, esse carro não é meu, ok. E o imóvel? Aí a pessoa trava. E pode? Claro que pode. Só não é o primeiro da ordem preferencial, mas ele está lá. E você não consegue tirar ele daí, eu estou de olho nele. Então, existe lá o princípio da menor onerosidade para o devedor, então não se vai primeiro direto do imóvel. Óbvio, depende do valor da dívida, né? Mas, e aí, e o imóvel? Se você não me oferecer ou não mostrar nenhum outro bem que seja mais adequado, eu vou no imóvel. E aí, para desfazer, é complicado. Eu costumo dizer que é mais fácil a execução contra a empresa. Contra eu também a pessoa acho. jurídica, né? Porque... E olha que a gente está falando da penhora, né? A gente não está falando da avaliação, não se confunda. Não vamos nem entrar na avaliação aqui nesse vídeo. Não, né? porque a ideia já se empolga. A ideia não... É porque existe essa confusão, né? Meu Deus, eu penhorei, agora eu vou ter que avaliar. Calma. Penhora, garante o bem, constringe lá o bem. Avaliar, dizer quanto vale, é uma outra etapa, é outro ato. Sim. Então assim, não sei avaliar, mas você pode penhorar. Efetue a penhora e a avaliação é outra coisa. Enfim, mas nesses casos é muito difícil você não conseguir encontrar um bem de uma empresa. Uma empresa de grande porte, né? Não, mesmo que seja uma empresa pequena, sempre vai ter alguma coisa. Se a empresa está em atividade, sempre vai ter alguma coisa. Vai ter o computador no caixa, vai ter um ar-condicionado, vai ter uma mesa. E aí eu não estou nem entrando ainda em manutenção de atividade empresária. O bem ele existe e a regra é que ele é penhorável. Então, se eu tenho dúvida, no caso da pessoa jurídica, eu penhoro. É diferente da pessoa física. Se eu tenho dúvida na pessoa física, aí eu não penhoro, por conta das garantias da pessoa física. Na pessoa jurídica é diferente. Pode ter garantia? Pode, mas ela não é tão forte quanto para as pessoas físicas, que a lei é feita para as pessoas físicas.
Então, quando eu estendo uma garantia para uma pessoa jurídica, é uma exceção. E essa é uma análise que normalmente quem vai fazer não é o oficial de justiça, porque eu preciso fazer uma análise econômica da empresa. Eu preciso fazer uma análise da finalidade. Eu preciso saber quem é que trabalha na empresa para poder saber se a gente vai poder estender essa garantia. E quando a gente fala em empresa, a gente tem, em geral, tem os móveis gerais, tem os móveis da empresa, como eu mencionei agora. A gente tem a possibilidade de penhora de faturamento da empresa, que é bruto, né? São os valores brutos. E tem a possibilidade da penhora do estoque, que o Daniel também exemplificou. Que eu já comparei meio que a dinheiro, né? Porque o estoque está lá, ele é convertido em dinheiro, né? O estoque rotativo, que ele é vendido, depois é reposto. Então eu tenho essas três possibilidades. A única diferença do estoque para o dinheiro é liquidez. É um passo. Porque com estoque eu tenho material, vendo, tenho dinheiro. Alguns bens são fáceis de vender, mais líquidos, outros são bem difíceis de vender, menos líquidos. Esse é um ponto que deve ser levado em consideração também. Parte dessa venda vai ser utilizada para circular o dinheiro da empresa e parte vai ser usada para lucro, para ir para depósito em conta, depósito em poupança. A gente não sabe. A gente não tem como saber isso na diligência. Então, em princípio, os bens da empresa, mesmo que o estoque, eles podem ser penhorados. Agora, eu tenho que ter o cuidado na hora de expropriar para não inviabilizar a atividade da empresa. Mas aí é o juiz que vai fazer essa análise. E a gente pode lembrar também da possibilidade do crédito. Os créditos da empresa também são penhoráveis. Vai ser ruim para o oficial de justiça verificar quais créditos são esses, né? Daí caberia a parte indicar. Um contrato, não tem como a gente saber, às vezes o contrato é particular, às vezes é público, mas é difícil do oficial pesquisar isso. Mas a parte interessada pode apontar, olha, essa empresa tem esse contrato aqui, ela tem direito a um crédito, então penhora de crédito futuro. Pode ser uma prestação de serviço para o Estado, para o município, pode ser um processo judicial que ela tem um crédito também. Esse pagamento chegando já... Nem chega. Nem chega. Nem chega. Já vai desvia direto. Entendi. É uma forma de penhora. Bacana. Mauro, você já sabe, né? Não sei. O que diz a lei? Eu sei. O que é que diz a lei? A gente tem a Lei do Bem de Família, Sim. que fala sobre impenhorabilidade aplicável a pessoas físicas. A gente tem o Código de Processo Civil, artigo 833, que fala da impenhorabilidade também, mas não fala de bens de família, mas dos produtos essenciais da subsistência. A gente tem uma lei nova de 2022, que fala especificamente sobre impenhorabilidade de hospitais e santas casas de misericórdia, hospitais filantrópicos e santas casas de misericórdia, que são mantidos por entidades beneficentes. Esses bens são, por lei, impenhoráveis. Então, é caso de pessoa jurídica que pode ter os seus bens impenhoráveis, que terá os seus bens impenhoráveis por força de lei. Agora, esses hospitais e santas casas, eles precisam ter um certificado. Um certificado que é emitido pelo Estado. Eu confesso que eu não sei qual é o órgão que emite esse certificado, mas na hora da penhora eles vão ter que apresentar e a gente vai verificar a validade, para garantir que ela se enquadre nesse tipo de instituição. Sim. E originalmente essas pessoas jurídicas, elas têm isenções tributárias por conta da atividade beneficente. E agora, por lei, foi estendido também a impenhorabilidade dos seus bens, que é nada mais justo porque é feita ali uma prestação de um serviço público, né? Será que isso veio por conta da pandemia? Isso veio no meio da pandemia, exatamente, 2022, já depois da fase mais crítica. Sim, entendi. Olha só, eu não sabia não dessa lei, ó. Pois é uma lei bem nova. Deixa eu ver o que mais aqui, deixa eu pescar. Vocês pescam, eu também vou pescar. Quando a gente fala da impenhorabilidade, bom, a gente já falou que ela é aplicável aos empresários individuais e aos microempresários. Isso é tranquilo porque são pessoas naturais. E aí, quando a gente menciona os dispositivos, a gente precisa olhar para as pequenas empresas e as empresas de pequeno porte, porque a gente tem jurisprudência no sentido de que essas pequenas empresas e de pequeno porte podem ter as mesmas garantias das pessoas naturais. Por quê? Porque muitas vezes essas empresas são mantidas pelos próprios familiares, pelos sócios familiares, as atividades são executadas por eles mesmos e a finalidade daquela pequena empresa é obter uma renda familiar, é obter um salário.
Então, é como se fosse a profissão de um empresário individual. E aí a jurisprudência entende que essa verba, como é voltada à subsistência, ela torna também os bens da empresa, da pessoa jurídica, impenhoráveis. Mas deixa eu lhe perguntar, isso só se tiver CNPJ? Se tiver CNPJ. Se não tiver CNPJ, Cleito, automaticamente já é impenhorável, porque é pessoa natural. Agora a gente está estendendo da pessoa física para as pessoas jurídicas. É uma das hipóteses em que o oficial de justiça pode fazer uma análise durante a diligência. Falou, opa, eu observo aqui, de acordo com a situação fática, que é um pequeno negócio, um mercadinho, uma padaria, onde os sócios é que executam as atividades. Os sócios são os próprios funcionários. Sim. E aí, nesse caso, o oficial de justiça, constatando isso, ele pode pensar em não efetuar a penhora, em relatar a situação fática para o juiz, relatar que parecem tratar de bens impenhoráveis e relatar os bens. E o juiz vai fazer essa análise. Só que eu tenho que lembrar que isso é título de exceção. Se eu tenho dúvida perante uma sociedade dessa natureza familiar, se eu tenho dúvida se ali é somente para sustento mesmo da família, eu devo fazer a penhora, porque ainda assim é uma empresa, é uma pessoa jurídica. E no momento a gente não tem acesso à contabilidade, aos livros da empresa, e mesmo que tivesse, a gente não tem capacidade de analisar os livros da empresa para chegar a essa conclusão. Então, o Mauro deu o exemplo de um mercadinho, de uma padaria. Às vezes você está aqui numa padaria, ou qualquer uma pequena loja, mas pequeno quanto? Quem é que está trabalhando ali? É familiar? Precisa necessariamente ser um familiar? Ou pode ser um empregado que esteja ali prestando serviço também, e ainda assim o fluxo ser para a renda familiar? Então começa a vir um monte de pergunta, né? Você está numa diligência, se depara com a situação, e agora? Aí você pergunta para a pessoa, e aí, essa padaria aqui é para sua subsistência familiar? Nem cabe essa pergunta, né? Nem cabe. É algo que quando parece lógico para uma primeira análise, sem mergulhar muito, sem trazer muitos detalhes sobre isso. Obviamente você tem que descrever isso na sua certidão, se tomar a decisão de não efetuar a penhora. Explica lá, tira ali duas, três fotos, algumas fotos para tentar explicar e relata. Mas em geral, como é difícil, né? Em geral, a gente deve fazer a penhora. Só se ficar bem caracterizado mesmo. E os colegas oficiais sabem, às vezes é óbvio uma situação. Agora, tem que lembrar normalmente, normalmente a parte autora, a parte interessada dá um toque antes, né? Olha, isso daqui é assim. Quando tem acesso ao oficial, olha, essa empresa é assim, assim, assim. Aí você soma a informação da parte autora, não é a decisão dela, né? Você soma, você se atenta a alguns elementos a mais na hora da diligência. Para você ficar esperto, investigar ou prestar atenção mais aqui ou ali. Mas em geral é muito difícil do oficial de justiça detectar assim na hora, ó, esse aqui é um mercadinho, ou é uma loja tão pequena, é um prestador de serviço assim, então uma costureira. Costureira já entra no meio, né? Já é outra história, né? Não faz parte desse exemplo não. Mas é uma lojinha aqui cujo tamanho, vê que até para exemplificar é difícil, né? Então, ou seja, para fechar a ideia, tem que chamar a sua atenção, tem que ficar meio claro assim. Você não precisa de provas, mas de bons indícios. Eu diria que a palavra é evidente. Assim como a gente não penhora quando os bens são evidentemente absorvidos pelas custas processuais, o código diz evidentemente, eu usaria essa mesma palavra. Quando for evidente que aquela atividade ali é para subsistência, aí o oficial de justiça poderia botar o pé no freio. Porque essa discussão vai ser travada nos autos, mediante embargos, mediante impugnação. A gente, na dúvida, faz a penhora e a pessoa jurídica vai impugnar, o credor vai se manifestar e o juiz vai analisar. Então, se eu posso evitar um tumulto processual com uma situação que é extremamente óbvia, extremamente evidente, eu entendo que o oficial de justiça pode fazer esse juízo de valor, no caso de empresas de pequeno porte e microempresas. Seguimos. O que mais diz a lei? Faturamento. A gente está falando aqui, no geral, a penhora dos bens móveis, com o mandado de penhora livre. Mas, às vezes, a gente está diante de uma penhora de faturamento. Pode ser que o oficial de justiça receba um mandado de penhora de faturamento. Pode ser que o juiz faça diretamente nos autos, que, ao meu ver, é a maneira correta. Ao meu ver, não se deve pedir mandado de penhora de faturamento, porque isso vai ser um pedido do credor e o juiz tem que fazer uma análise prévia em relação ao depositário administrador. Porque, de uma forma geral, como é que funciona a penhora do faturamento? A empresa é intimada através de um representante legal
e é nomeado um depositário, que geralmente vai ser alguém do financeiro, um diretor financeiro, vai ser um administrador dessa área. O juiz analisa esse pedido e determina essa penhora, que se formaliza mediante uma intimação, praticamente. Então, não é muito compatível a expedição desse mandado, mas pode acontecer. E o importante que a gente tem que falar de faturamento é que faturamento não é penhora de dinheiro. Voltando ao que diz a lei, o artigo 835 fala a ordem preferencial da penhora. A primeira preferência é o dinheiro. Se você tem dinheiro em conta bancária, é a preferência absoluta. Não será substituído por outros bens. Quando a gente fala de faturamento, ou créditos, que o Daniel falou, ou os direitos, a gente vai lá para baixo na ordem preferencial. Então a gente deve primeiro buscar o dinheiro, bens móveis, imóveis, veículos. Faturamento tem a ver com subsistência também da empresa. Faturamento eu equipararia a um salário. Se você corta o salário, você corta a subsistência. E o próprio código, na hora que fala de penhora de faturamento, ele diz que o juiz irá determinar a penhora do faturamento. Então eu não recomendo que o oficial de justiça faça de ofício, faça por conta própria. Mesmo que ele identifique que ali existe um faturamento, por algum motivo ele conseguiu identificar, ele não deve fazer essa penhora logo no início. Ele deve relatar, não encontrei outros bens penhoráveis, não encontrei bens suficientes, mas eu sei que existe aqui um faturamento. Então o oficial de justiça ele deve relatar isso para o juiz e aguardar a sua decisão. O faturamento de uma empresa é algo muito presumível. Do contrário, não faz sentido existir uma empresa que não fatura. É verdade. É muito difícil. Então, assim, como que o oficial de justiça vai detectar o faturamento? Ele já é óbvio. Mas eu me refiro ao valor do faturamento. Isso pode ser na diligência apresentado para o oficial de justiça. Inclusive pode se apresentar no sentido de, olha, não penhora nada não, porque o meu faturamento é muito baixo. É para subsistência. Esses bens que você está vendo aqui... É um caso mais atípico, mas é possível. Aí você pode até já apresentar para o magistrado, olha, a situação foi essa, inclusive me foi apresentado o faturamento, que eu posso anexar aqui, se for o caso, para o juiz analisar. Mas o importante é que a gente não faça essa penhora de faturamento de maneira autônoma, com o mandado de penhora livre. A não ser que o juiz tenha expedido o mandado de penhora de faturamento, aí a gente vai lá. É o caso que o juiz normalmente ele determina um percentual, a penhora do percentual do faturamento da empresa. Fazendo uma analogia ao salário. Sim, sim. Então, não é o oficial que decide isso. O oficial verifica e submete à apreciação do juiz. E aí sim ele toma as providências e provavelmente vai fazer por até para definir o percentual, né? Sim, principalmente para definir o percentual. Assim como o salário, independente do valor, hoje entende-se que é possível penhorar em qualquer situação, depende do caso concreto, mas sempre vai ser possível penhorar uma porcentagem do salário para qualquer dívida. Faturamento da empresa também, mas isso requer uma análise pormenorizada acerca da economia, dos valores, Deixa eu abrir um parênteses rapidinho. Essa porcentagem do salário ou do faturamento da empresa, tem alguma coisa na legislação que diz só pode ir até aqui ou é o juiz que determina a porcentagem? Tem. A lei, o artigo 833 fala que os salários são impenhoráveis. Salários, pessoas físicas. Certo. Salários, proventos, são impenhoráveis até 50 salários mínimos. Então, se você recebe 50 salários mínimos, por lei, ele é impenhorável. Olha só. Então, o legislador, ao meu ver, ele... Você recebe 50 salários mínimos, me chame para fazer uns brindes com você. Por favor. Vai dar o que hoje aí? 65 mil reais? Um dia eu chego lá. Nada mais, não, 75, 76, vírgula... Deixa as vírgulas lá. Então, qualquer coisa que passe disso já está... E eu acho curioso. Por que o legislador definiu um valor tão alto para ser impenhorável? Eu sempre penso, quanto ganha o legislador? Opa. Eu acho que houve aí uma legislação em causa própria, praticamente. Mas isso já foi derrubado, a gente tem decisão recente do STJ dizendo que, independente desse dispositivo, pode ser penhorado qualquer salário, certo, não qualquer porcentagem. Mas se você ganha um salário de 1.000, 2.000, 3.000, o juiz, a depender do caso concreto, pode penhorar lá uma porcentagem. Aí essa porcentagem é o juiz que determina. Sim, inclusive, voltando para o faturamento, no caso de faturamento. Então, o oficial não tem como fazer essa análise de quanto vai penhorar. O juiz é que vai decidir. Geralmente 10, 20, 30% do faturamento da empresa. Entendi. Sigamos. Inclusive para o cara que recebe salários mínimos. Sim.
né? É penhorável. Em Isso. casos, a gente foge um pouco do CNPJ, né? Mas é um caso simples em processo em ações de alimento. Onde o pai ou o devedor, né, o alimentante, pode ser a mãe também, em casos mais raros, mas tem lá o percentual do salário, às vezes salário mínimo, penhorado em função de prestação de pensão alimentícia. Mas esse é outro papo que está no cardzinho por aqui, que a gente já falou sobre isso em algum momento. Bora voltar para CNPJ. Não, fiquei curioso agora, Daniel. Bora então para a pessoa natural. Fiquei curioso, você falou de pai, mas geralmente é o pai que deve, né? Você já pegou algum mandado de execução contra a mãe? Não. Não, eu também não. Eu já Nunca peguei peguei. contra a avó. Já? A avó paterna. Apesar de ser uma coisa interessante de se pensar, né? Mas eu acho que é costume, não é nem costume. Eu acho que é um costume da nossa sociedade, sim. É cultural. É difícil Estrutural, o pai arcar com a responsabilidade da criança, da criação, da cultura, das despesas, e a mãe se afastar. É muito difícil. E eu sei disso. Tá, mas agora você que tá viajando. Vamos voltar pra cá. Vamos voltar. Voltando. A gente A tá falando- propósito, bota no seu roteiro aí para perguntar sobre Eireli. Certo, Bota aí em algum momento. tá bom. Bom, sobre o faturamento era isso. A gente tem ele como uma medida subsidiária. Não pode ser feita logo de imediato. É subsidiário e depende da determinação do juiz. E o importante ressaltar é que esse faturamento é penhorável, assim como os demais bens da empresa, assim como os bens gerais e assim também como o estoque. Certo. O que mais que diz a lei? Temos mais artigos? Olha, a gente tem a ordem preferencial da penhora que eu já falei, já mencionei, o faturamento da empresa, penhora de créditos e direitos, que também é possível, e artigo específico sobre isso não tem. O que nós temos também é jurisprudência sobre o estoque, que eu mencionei agora, que é muito, talvez seja o mais comum da gente mirar, no estoque de empresas que trabalham com comércio. E o que se diz em relação a isso? Olha, tem que se ter cuidado para que não se penhore todo o estoque, para não inviabilizar a atividade da empresa. Tá. Porque se você penhora e expropria todo o estoque, você possivelmente vai fazer a empresa quebrar. Acho que pode fazer até uma analogia com a porcentagem, né? Da questão do Sim. salário que a gente falou agora há pouco. Sim. Porque é o capital de giro, está no estoque, né? Então o que se E o entende é estoque que não tem deve ser... uma particularidade que o estoque ele é rotativo. Você pode penhorar parte, ou às vezes expropriar parte, e a própria produção, o próprio fluxo da empresa repõe e tem essa rotatividade. Exatamente. Aí vem a crítica sobre o estoque. Eu posso penhorar o estoque e eu não estou inviabilizando a atividade da empresa com a simples penhora. E eu não estou impedindo a venda daquele estoque, porque a penhora ela é fungível. Eu posso penhorar o seu estoque Certo. e você pode vender. Você vai transformar esse estoque em dinheiro e vai comprar um novo estoque. Então perceba, aqueles bens que eu penhorei, eles podem ser substituídos. Se eu penhoro o seu carro, você pode substituir por outro bem. Você pode substituir por dinheiro. Fala, olha, eu não quero mais a penhora do meu carro. Estou aqui fazendo depósito em juízo. Perfeito. Entendi. O estoque é a mesma coisa. Então o depositário, que no caso ali vai ser alguém da empresa, pode continuar exercendo a atividade empresária, desde que ele sempre tenha aquele valor penhorado, valor relativo ao estoque, à disposição. Em um momento de expropriação, é que o juiz vai ter cuidado de não expropriar todo o estoque, de não apreender e vender todo o estoque. Aí o juiz vai analisar a atividade da empresa de acordo com os embargos, de acordo com a impugnação, e vai falar, olha, eu vou expropriar tantos por cento do seu estoque, e o restante eu vou deixar aí. E aí depois ele pode fazer nova penhora, pode ir sobre o faturamento. Então o oficial de justiça, ele pode mirar no estoque, mas se ele tiver outros bens disponíveis, bens comuns da empresa, computador, um ar-condicionado, mobiliário, ele deve priorizar esses bens que não vão afetar o fluxo de caixa da empresa. Então vai depender do caso concreto e dos bens que estão disponíveis, normalmente, na prática. Daniel, como é que você faz na prática? Diante de estoques e Estoques, eu bens móveis. estava na ponta da língua aqui agora para trazer um exemplo de uma penhora que eu fiz e foi muito engraçado. Manda. Foi muito engraçado porque eu fiz isso acompanhado da gerente da loja.
E era uma loja dessas de malas de viagem, bolsas, sapatos, couro, acessórios. E tinha lojas em cada um dos shoppings aqui da cidade. Então, o mandado, veio o mandadão, que a gente adora o mandadão, né? Aquele mandado penhora livre. Cita-se, aguarda prazo, penhora, avalia, intima depositário, tudo aquilo. Reza. Faz tudo junto, né? Faz tudo junto. E esse mandado ele caiu para mim por sorte, ou por azar, sei lá. Mas ele já tinha sido tentado por alguns outros oficiais que não conseguiram. E eu sei disso porque eu fui ler o processo e ele já havia sido expedido para o endereço de um outro shopping. Tá. E aí veio para mim porque a parte autora indicou, olha, tem uma outra loja lá. Enfim, por esse motivo o mandado veio para mim. Fui lá, fiz a citação, encontrei lá a gerente da loja, abri prazo, vou conversar com o dono, vou fazer isso. Era um valor relativamente alto. O que é alto? 50, 80 mil reais. Algo assim, não lembro exatamente não, faz um tempinho, 5 anos. E aí eu percebi que a coisa começou a ficar um pouco enrolada. E eu verifiquei que existiam essas outras lojas em outros shoppings. E esse shopping que eu estava não era o principal da cidade. Por isso, dificilmente eu encontrava a gerência ou o dono lá. Aí eu vou aproveitar que eu estou dando um rolê no outro shopping, no principal, vou dar um pulinho lá. Adivinha quem eu encontro? A gerente e o dono. Ao mesmo tempo. Olha que legal. E é o mesmo CNPJ, só tem várias empresas. Ó, seguinte, já passou o prazo, não houve pagamento, eu posso lhe dar aqui mais 1 ou 2 dias, eu tenho prazo administrativo, do contrário, eu marco um dia, um horário com você e vou lá na loja e tal, foi o que aconteceu. E eu perguntei, e aí? O que você tem aqui para me indicar? Se você não me indicar, eu vou procurar, né? Resultado, enrola, seu estoque. Aí ela me mostrou um lugar que eu não conhecia no shopping. Dentro da loja, ela falou, eu olhei para a vitrine, né? Falei, você tem mais do que isso, não tem? Ela tem, vem cá. Lá para os fundos, essas lojinhas normalmente você sobe. E é lá que está o estoque. Cara, eu subi naquele negocinho, nas escadas, ela abriu tipo um alçapão, foi pro pavimento superior. Meu Deus do céu, um mundo cheio de prateleiras e tudo da embalagem, tudo novinho. Caramba, não dá nem para relacionar. Falei, preciso tirar algumas fotos. O que eu perguntei para ela? Você tem um sistema eletrônico que você controla todo esse estoque, né? Isso aí está controlado por algum tipo de sistema de almoxarifado, alguma coisa assim. Ela, tenho. Eu, olha só, posso ver? Pode. Eu só não manipulei, né? Mas ela mostrou ali o sistema. E o sistema, para minha sorte, ele vinha com a descrição individualizada do bem. De todos eles. Bolsa, marca, modelo, cor e numa outra coluninha, referência X. É tudo que a gente precisa para caracterizar e individualizar o bem. O estado de conservação é um estado de novo porque estava tudo lá. Aí eu perguntei, todos os bens que estão aqui na sua lista estão lá em cima? Ela falou, sim. Você consegue exportar, para não mexer, não manipular o seu sistema, você consegue exportar isso para uma planilha Excel? Ela, tá aqui. Pronto, agora posso mexer? Aí ela deixou. Eu ordenei os itens do mais caro para o mais barato. E o Excel, quando você segura lá o Shift e vai selecionando as células se somando, o que ele faz? Ele vai somando o valorzinho para você olhar ali embaixo, né? Tá ligado? Aí eu segurei ali o Shift, setinha para baixo. Ele foi selecionando na planilha. Ficou ali alguns segundos. Ela, o que você está fazendo? Estou penhorando. E essa foi a parte legal. O que você está fazendo? Estou penhorando seus bens. Quais? Esses selecionados. Aí eu só acompanhando ali o valor da penhora, né? Aí deu o valor do mandado, eu coloquei arbitrei lá uns 10% a mais de itens, né? E os valores? Já eram os valores de venda da vitrine da loja, com a descrição completa. Tudo certo. Pronto, isso aqui, a partir de agora, você já está intimado que já está penhorado. Poderia gerar esse arquivo em PDF para mim, por gentileza? Ela me entregou e eu resolvi o problema. Uma história aqui, não sei nem quanto tempo deu para contar essa história, mas é que eu achei ela interessante. Muito legal. Eu penhorei o estoque segurando o Excel aqui. E eu lembro, o que você está fazendo? Eu estou penhorando. E assim, de uma forma muito simpática, de uma forma muito de boa com ela. Ela entendeu o que eu estava fazendo ali, não tinha nada de grosseria, de ser rude, nada disso. De boa, estou penhorando aqui o seu estoque. Olha, para você resolver isso, expliquei para ela. E assim foi o que aconteceu, uma penhora do estoque da empresa. Eu não sei nem quanto isso representava da quantidade de itens. Mentira, eu sei porque o Excel diz. Mas assim, eu não sei em relação ao total de produtos da empresa. Que ela tinha lá, né? Isso aí eu não sei. Eu sabia que o Daniel ia contar uma história dessa. Eu tenho igualzinho. Eu não vou contar de novo porque foi quase igual. Foi penhora de bebidas.
Depois aquela Foi empresa melhor até do que a fechou. minha. Pior em todas as bebidas do estoque. O que o Daniel falou, voltando para o que diz a lei, reflete dois aspectos da legislação. Primeiro, o dever de colaboração, que está muito encravado no Código de Processo Civil de Isso 2015. ela fez. Então, foi Depois perfeito. que eu flagrei no outro shopping. Até lá, não. Pois é. Então, isso, mas no final das contas, refletiu o dever de colaboração. Caso ela não tivesse colaborado, por exemplo, o Daniel localizou o estoque, mas ela não tivesse colaborado com a apresentação desse relatório, que todos têm hoje em dia, Todo mundo tem. ela poderia estar incidindo em ato atentatório à dignidade da justiça, por estar embaraçando a execução. Por que é que o dono, o sócio, o representante não quer apresentar a lista para o oficial de justiça que está vendo os bens? Porque ele não concorda, não quer atrapalhar a execução. Então isso pode ser que o oficial de justiça tenha que fazer manualmente, ou então, se for o caso, ele até relata de forma geral e pede que o juiz intime ela, a parte, para que apresente a relação atualizada do estoque. Dependendo da quantidade de estoque, é inviável você fazer essa penhora em um dia. Você vai levar uma semana ou mais para poder fazer o levantamento. Mas aí no caso do Daniel deu tudo certo, no meu caso também deu tudo certo. Houve a colaboração e não houve o ato atentatório à dignidade da justiça, Bom, que é punível com multa. Bom quando todo mundo colabora, né? Sai todo mundo feliz e E contente. nesse caso, cara, sem querer voltar para a história, porque ela já foi contada, mas a gente está dentro de uma loja de um shopping. Né? Então, assim, às vezes a parte embaraça e dependendo da atitude do oficial de justiça, que não deve ser feito, né? Ele fica frustrado, vou ter mais trabalho, quero resolver e acaba criando um tumulto ali dentro do ambiente. Aí os clientes percebem, nossa, isso aí pode ter uma outra conotação. Sim. Né? Que não é dever, o oficial de justiça não deve agir, lidar dessa forma, mas às vezes acontece. Às vezes acontece. Na simples advertência ao devedor, ele pode se sentir frustrado, ele pode se sentir ofendido e aí começa esse tipo de conflito dentro de uma loja com clientes. Isso é uma situação ruim, é uma situação delicada. Por isso que nesse caso eu chamei a gerente, falei, olha, você está com clientes aqui. Tem um lugar onde a gente possa falar de um espaço mais privativo, fora do cliente? Mesmo que seja fora da loja, ali alguma coisa assim. Justamente para não dar esse conflito perante os clientes. Afinal de contas, é uma empresa, um comércio que quer vender, né? Sim. Ninguém quer visualizar ali um oficial de justiça como se tivesse não, está devendo, né? Isso aí pode ser ruim para a saúde financeira ou comercial da empresa. Para moral também, né? Pois é. Mas eu deixei anotado aqui porque o Daniel pediu para que eu anotasse, né? Porque nós falamos de EI e MEI. E a EIRELI? Eu lembro que tinha isso quando eu fui abrir meu MEI, mas eu não lembro se ainda existe. Você é microempresário individual. Sou sim. Hoje você poderia ter uma sociedade limitada unipessoal. Não é mais a EIRELI. A EIRELI foi extinta em 2022. Foi criada a sociedade limitada unipessoal, que a grande vantagem é que você não precisa integralizar 100 salários mínimos de capital social. Não precisa ter lá cento e tantos mil reais. Você lembra o que era EIRELI, o que significava? Porque Não lembro. EIRELI é empresa individual Certo. com responsabilidade limitada. Ainda é uma empresa individual, né? Parecido lá com EI, com MEI. Então ela deixou de existir e agora virou a SLU. A grande diferença é que você tem mais garantia. Sim. Porque como a responsabilidade é limitada, embora seja um único sócio, você tem os bens do CNPJ mesmo, da empresa, e você tem os bens pessoais, que você não responde. Como o microempresário individual responde, como o empresário individual responde, o sócio de uma SLU, hoje, Sociedade Limitada Unipessoal, tem a vantagem de não ter que integralizar o capital, não tem esse limite, e ele tem a sua separação patrimonial, a garantia que não vai ter o seu patrimônio executado. Acho que eu vou fazer isso, vou deixar anotado aqui. E as EIRELIs foram automaticamente convertidas em SLU. E funciona também da mesma forma? Funciona da mesma forma. A diferença basicamente é que não precisa ter aqueles 100 salários mínimos para integralizar o capital, para poder ter o benefício da responsabilidade limitada. Certo. E todas aquelas questões de penhorabilidade também funcionam da mesma forma? Sim, os bens vinculados à empresa seguem essas regras que a gente está falando. Os bens da SLU são penhoráveis. Certo. As do sócio nem entram, porque o sócio é terceiro. Mas os bens da empresa são penhoráveis. Perfeito. Então, vamos fazer um apanhado de tudo que nós conversamos hoje.
Um resuminho? Um resuminho? Resuminho ou resumão? Resuminho. Muito bem. Bom, vamos lá. Primeiramente, EI e MEI são pessoas naturais, têm a garantia da impenhorabilidade. Quando a gente vai para a pessoa jurídica, a gente tem como regra a penhora. Embora EPP e ME possam também ter essa extensão da garantia quando é uma atividade voltada à subsistência da família. Mas como regra, pessoa jurídica, a gente penhora. Primeiro, de preferência, busca os bens móveis em geral, veículos, os bens que guarnecem o estabelecimento. Não encontrei? Posso ir no estoque. Posso penhorar tudo? Se não tiver outra coisa, pode. O estoque é penhorável. O juiz vai decidir o que fazer, até quanto ele vai expropriar. Em relação ao faturamento, que seria a última opção, também é possível, mas segundo a lei, quem vai determinar essa penhora e a porcentagem é o juiz, assim como ele deve, na decisão que determina a penhora, escolher um depositário administrador. E essa penhora vai ser feita em juízo, mas pode ser que espécie o mandado, o oficial de justiça vai lá na empresa, intima o responsável pelo financeiro e formaliza a penhora com base nessa intimação. Maravilha. E você, tem alguma dúvida ainda? Coloca aqui no chat que a gente vai responder para você e vamos continuar conversando aqui nos comentários do vídeo. Não se esquece de acessar o nosso site para acompanhar sempre o que a Escola de Oficiais vem trazendo aí Brasil afora. Um abraço e até o próximo.